Olá, gente, tudo bem? Então, a gente falou no nosso último encontro que a gente ia falar sobre títulos de crédito, lembra-se disso? Gente, títulos de crédito é uma das aulas que eu gosto de dar junto com vocês, porque é uma aula muito familiar, é um assunto que a gente, embora aqui em Campo Belo, a gente tem muito contato ainda com títulos de crédito. Hoje em dia, o título de crédito praticamente não existe mais. Por quê? O que é o título de crédito? É um título, é alguma coisa que te dá um crédito em dinheiro, tá? Vocês sabem como que surgiu o dinheiro, né? O porquê do dinheiro. O dinheiro é uma convenção da sociedade. Por que aquele papel, aquela moeda, aquele papel desenhadinho tem um valor X? Aquilo é uma convenção da sociedade. A sociedade decidiu que aquilo valeria. Por isso que o real vale tanto, a nota de 2 vale 2. Por quê? Porque foi uma convenção social. Para quê? Facilitar as coisas. A gente sabe que no começo, vocês já devem lembrar do curso de história da escola, antes o comércio ele era desenvolvido através do quê? Como que se desenvolvia o comércio? Através do escambo, né? O que é o escambo? Olha, eu tenho muito algodão nessa minha produção, só que eu não tenho café. O fulano tem muito café e precisa do algodão. O que a gente fazia? Olha, vamos trocar uma saca de algodão por uma saca de café. E assim a gente ia fazendo as trocas. A moeda de troca era a produção ou que eu tinha disponível e que estava teoricamente, sobrando, né? Sobrou para mim, faltou para o outro, a gente vai fazendo a troca. Esse é o escambo. Só que, obviamente, isso ficou meio complicado. De repente, eu tenho muito algodão. O que tem café tem muito café, mas ele não precisa do meu algodão. De repente, ele precisa só do arroz do terceiro. Vai lá e troca todo o café dele no arroz do terceiro. Eu que tenho meu algodão, sobra o meu algodão. Eu não consigo ter o café e nem o arroz, né? Então, a sociedade convencionou que a gente teria o que é a moeda, o dinheiro. É uma convenção social que tem um valor e um poder de compra, né? Poder de aquisição, poder para comprar. Passados os tempos, surgiram-se as moedas, as cédulas e assim foi se desenvolvendo a sociedade. Com isso, surgiram os títulos de crédito. O que é título de crédito? O próprio nome diz. É algo que tem um valor, um crédito, um poder de compra. O que vocês conseguem visualizar quando eu digo título de crédito? Se eu tenho um título, é alguma coisa boa, né? Eu tenho o título de pentacampeão. O Brasil tem o título de pentacampeão, ou seja, 5 vezes campeão da Copa do Mundo. Um título é algo que acrescenta, algo de bom, algo que soma. Então, se eu tenho um título de crédito, é porque eu tenho algo a receber, algo a ganhar. O título de crédito, o primeiro que vem à nossa cabeça é o cheque, né? O título de crédito é um título de crédito bem comum, é o cheque. Outro título de crédito comum aqui em Campo Belo são as notas promissórias. A nota promissória, gente, ela tá, na verdade, qualquer título de crédito está totalmente em desuso. Depois do cartão de crédito, que é o que a gente usa hoje, até o dinheiro está meio em desuso, né? O que vale é o cartão de crédito. Mas a gente ainda utiliza, nós estudamos e concurso adora essa temática, seja concurso jurídico ou concurso de nível médio, eles adoram a temática títulos de crédito. Acho que é ótimo para cair em concurso. Então, atentem-se a esse assunto, porque ele é queridinho. O cheque é o primeiro título de crédito mais comum e mais familiar a nós. E a nota promissória. Nota promissória extremamente familiar aqui em Campo Belo. Eu, por exemplo, super aderi às notas promissórias. Desde que eu fiz a faculdade, eu nunca mais tinha visto uma nota promissória na minha vida. Quando eu mudei para Campo Belo, começaram aqueles assuntos, quer assinar uma notinha? Né? Mas o que é assinar uma notinha? Né? Fui me familiarizando com a coisa, obviamente caí na máfia da nota promissória de Campo Belo.
tá? Embora as nossas notas promissórias aqui sejam totalmente irregulares. Vocês vão ver que elas são preenchidas super equivocadamente. A hora que a gente fala de nota promissória, surge um monte de dúvida de vocês, tá? Vocês vão passando para mim, eu vou tentando responder, senão, quem sabe no nosso próximo encontro a gente retoma esse assunto, certo? Então, deu para entender o que é o título de crédito? Uma sentença judicial também é um título de crédito. A partir do momento que você entra com um processo civil, requerendo algum tipo de indenização, você ganha aquele processo, você tem uma sentença que você precisa fazer o quê? Executá-la. Até o momento em que eu executo e não reverto em dinheiro, eu tenho um título que me dá o crédito para receber aquele valor, aquela indenização, certo? As principais eu pus aqui para vocês na apostila, vocês devem estar com elas em mãos para a gente ir seguindo. O que é o título de crédito? É um documento necessário para o exercício literal e autônomo nele contido. Ou seja, o que ele é? Ele é um documento, é um papel para que se exerça o que nele está escrito. Existe título de crédito virtual? Não, não existe. Mesmo porque o título de crédito surgiu muito antes do computador. Então, não existe. O título de crédito ele precisa ser documento literal, ou seja, literal, precisa estar escrito, assinado, precisa do papel físico para que ele exista, tá? Eu tenho os 3 principais princípios do título de crédito. Quais são eles? O primeiro eu digo que é a cartularidade, o segundo é a literalidade e o terceiro é a autonomia. São as 3 características dos títulos de crédito. Eu vou perguntar isso na prova e qualquer prova que vocês fizerem vai fazer essa pergunta. Quais são as 3 características? O que são características? Quais são os 3 desenhos, as 3 características, as 3 finalidades, né? Vamos assim dizer, que compõem o título de crédito. Para que ele seja um título de crédito real, eu preciso da cártula, a cartularidade. O que é a cartularidade? A cártula é o papel. Eu preciso que ele seja cartular, cartulina. Eu preciso que ele esteja desenhado, que ele exista fisicamente, tá? Ele precisa ser cártulo, ele precisa ser uma cártula, ele precisa me entregar algo papel, algo pegável, tá? Qualquer título de crédito depende da cartularidade. Se eu tenho a cartularidade, nela está escrita alguma coisa. O que está escrito é o literalidade. Só é válido o que está extremamente escrito, por extenso, escrito no título de crédito. Ele precisa ser cartular e literal, ou seja, escrito em, obviamente, português, para que todos entendam e que ele tenha valor, tá? E ele é autônomo. O que é autônomo? Eu não preciso saber a origem do título de crédito, ele está lá. Não é porque você me dá um cheque que eu vou te perguntar, você está me dando esse cheque, mas você recebeu esse cheque do quê? Por que você recebeu? Eu não preciso saber a originalidade dele, eu não preciso saber o porquê que ele nasceu. A mesma coisa o dinheiro. Você ganhou 100 reais, vai pagar o supermercado. Uma vez o supermercado chegou para você e falou, mas por que você ganhou esses 100 reais? Da onde que ele veio? Alguém que te pagou, por quê? Eu não preciso saber o lastro, eu não preciso saber de onde ele vem. A única coisa que eu preciso é que ele seja cártulo, existente fisicamente, escrito, literal, o quanto ele vale, para que ele serve, o quanto que é o meu crédito e o que ele me deu o poder a que ele foi destinado, certo? Se ele é cártulo, a cartularidade para os títulos de crédito é indispensável a posse do documento original do exercício do direito ao crédito. Ou seja, eu preciso do documento original, ele precisa existir, ser original, tá? Não adianta uma cópia autenticada, uma foto, um WhatsApp,
WhatsApp, um e-mail com uma foto, um scanner de um documento de título de crédito, isso nada tem valor. Eu preciso da cártula, do papel, do documento físico e original. Eu preciso que ele seja literal. Um título de crédito só pode ser cobrado que se encontra expressamente consignado nele. Se lá está, pague-se a quantia de R$20, o valor daquele título de crédito é de R$20. Não é nem de R$19,99 nem de 20,01. Ele é literal, ele vale exatamente o que está escrito naquela carta. E a autonomia. Sobre a autonomia, eu digo que as obrigações representadas por um título de crédito são independentes entre si. Significa que não se questiona a causa, a origem do título de crédito. Ou seja, eu tenho o título de crédito, ele é válido para qualquer transação financeira, sem que eu tenha que dizer da onde ele surgiu, o porquê que eu possuo ele. Certo? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Gente, quando eu estou falando dos princípios, das características, eu estou falando de todos os títulos de crédito. Eu ainda não estou especificando. Mais para frente, umas aulas à frente, nós vamos especificar. Eu só quero que vocês saibam que cheque é um título de crédito, sentença judicial é um título de crédito, nota promissória é um título de crédito, duplicata é um título de crédito, enfim, as 4 principais são essas. Letra de câmbio, que eu acho que vocês nunca ouviram falar, é um tipo de título de crédito, tá? Eu não possuo título de crédito virtual. Por quê? Por que eu não possuo? Porque é princípio. Princípio é o norte da existência. O princípio da existência dele é que ele tenha a cartularidade, que ele seja uma cártula, tá? Quando eu falei dos princípios e das características, essas 3 características, cartularidade, literalidade e autonomia, são válidas para todo e qualquer título de crédito. Certo? Ok? Vamos falar um pouco de classificação. Se eu já sei o que é o título de crédito, já botei ele lá na minha forma, ele está dentro dessas características, ele obedece essas características, então ele é um título de crédito. Vamos classificá-lo? Dá para eu classificá-lo em várias formas. Primeiro, eu classifico ele quanto ao modelo, quanto à hipótese de emissão e quanto à circulação. O que é quanto ao modelo? Quanto ao modelo, se ele é uma cártula, né, que eu preciso estar lá, se ele é uma cártula, eu tenho um modelo. Para eu classificá-lo quanto ao modelo, eu classifico ele como vinculado ou livre. Vocês vão ver aí na apostila. Eu pus assim para vocês. Classificação 1, quanto ao modelo. Quanto ao modelo, ele pode ser vinculado ou ele pode ser livre. O que é o vinculado? Vinculado é que ele tem que obedecer um modelo padrão. Por exemplo, o cheque. O cheque é um título de crédito que obedece o modelo padrão do cheque. Adianta eu pegar um papel, uma folha sulfite, desenhar um cheque, igualzinho do banco. Desenho, passo lá, escrevo por extenso o valor. Eu vou tentar passar ele no comércio, em qualquer lugar. Vão aceitar esse cheque? Não, ele não existe. Por quê? Porque ele é um modelo vinculado. A cartularidade dele é vinculada. Eu preciso fazer o cheque naquele modelinho que o banco me fornece. Só no talão de cheque, na folha de cheque que o banco me fornece. É só aquele que tem validade. Então, quanto ao modelo, ele possui um modelo vinculado. Ele é vinculado àquele modelo pré-estabelecido pelo banco. A mesma coisa acontece com a nota promissória. Adianta eu fazer uma nota promissória no papel sulfite aqui na minha casa e tentar passar? Não, não adianta. Vocês vão assinar na loja uma nota promissória que eles inventaram, que desenharam e você assina lá que você deve tanto? Não adianta. Você pode até assinar, mas aquilo lá não vai ter validade nenhuma, tá? A nota promissória também é
vinculada, dependo de um modelo pré-estabelecido. Já a letra de câmbio é exemplo de um título de crédito de modelo livre. A letra de câmbio eu posso sim fazer num papel qualquer e determinar a ele um valor determinado, tá? E cobrar e aquilo valer. Pegar um papel, vai lá. Ela não depende de um modelo pré-estabelecido, vinculado e já existente, certo? A segunda classificação é quanto à hipótese de emissão. O que é hipótese de emissão? Hipótese de emissão é o que eu vou emitir, que eu vou dar vazão, vou mandar para frente, vou usar, vai para frente, emitir, vai. A hipótese de emissão pode ser causal ou não causal. Lembra que eu falei para vocês que a gente não importa de onde vem esse título de crédito? Esse título de crédito tem que ser pago e pronto, não quero saber da causa dele, por que ele surgiu. Mesma coisa, o cheque, obviamente, ele é não causal. Algum momento você vai lá no banco, olha, eu quero descontar esse cheque no valor de R$100. O bancário lá, o operador do banco, pergunta para você, mas do que você recebeu? O que é isso? Quem pagou você? E pagou por quê? Você estava devendo ele comprou alguma coisa sua, é de aluguel, do que é? Pouco importa. Ele é não causal. Eu não preciso saber a causa, tá? Ele é simplesmente paga e pronto, fica quieto. Depende daquilo. Um exemplo de título de crédito causal, que a emissão dele depende de uma coisa específica, é a duplicata. Como é que funciona a duplicata? A duplicata, você vai lá, você compra, o fornecedor emite essa duplicata e você vai lá e paga. Quando você está pagando uma duplicata, você sabe o porquê você está pagando. O que deu causa àquele pagamento? Foi a compra de 300 quilos de cimento, 200 milhões de tijolos, enfim, seja o que for, vai estar discriminado naquele meu título de crédito, naquela carta, no meu valor a ser pago. Eu devo pagar porque vende alguma coisa, certo? Então, ele é um título de crédito causal. Tem uma causa para que eu pague aquilo. E a terceira classificação que eu pus para vocês é quanto à circulação. Quanto à circulação, ele pode ser ao portador ou nominativo. O que é o portador? O portador é quem porta. Eu sou a portadora desse negócio, desse mouse. É quem está com ele, a ele pertence, tá? Se vocês estão com um cheque que não é nominativo, quem está com ele é o pertencente dele, é o portador dele. Pertence a quem o porta, a quem o possui. Já o nominativo nominal, pertence a quem ele foi destinado, a quem ele está escrito como destinado, como destinatário. Por exemplo, o cheque, né, gente? O cheque nominal. Se eu estou com um cheque na minha mão, nominal a algum aluno, algum de vocês, ou nominal a minha mãe, ele pertence a quem? Ele pertence a ela. Ele pertence a vocês. Ele pertence a quem ele foi nominado. E não a mim, que sou a portadora dele. Ficou claro? Deu para entender primeiro as características e as classificações dos títulos de crédito? Para pincelar, para a gente começar esse assunto. Na próxima aula, nós vamos falar como é que esses títulos de crédito podem circular, porque para que ele tenha valor, para que ele exista, ele tem que circular, né? O poder dele é circulante, ele precisa circular para ele realmente valer. E quais são os principais títulos de créditos que a gente conhece e que a gente tem uma familiaridade, certo? Ok? Então tá bom, gente. Um abraço e até a próxima. Obrigada!